Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Sou o professor Kleber Amorim. Estou passando aqui para a gente fazer uma revisão rápida a respeito da Idade Média, o período medieval, o período em que vigorou o modo de produção feudal, ou o feudalismo. Ok? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela um slide, né, introdutório falando sobre a Idade Média. A Idade Média foi uma denominação dada pelas pessoas do período moderno, né, do Renascimento, a um período que se estende do final da Idade Antiga, ou da Antiguidade, né, ao início da Idade Moderna, tomando como marco histórico inicial a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, tá, até a tomada de Constantinopla, sede do Império Romano do Oriente, pelos turcos em 1453. Ok? O material da nossa aula aqui é a respeito da chamada Alta Idade Média, né, que foi a formação do sistema feudal, certo? A partir da desagregação do Império Romano, que se dá no século V da era cristã e se estende até o século X. Ok? Nesse cenário, né, nesse espaço temporal, nós teremos ali a invasão dos povos bárbaros ao território que antes era do Império Romano, certo? Um grande processo de descentralização política, nós vamos entender do que se trata, né? O processo de ruralização da sociedade, a formação, então, do sistema feudal, do sistema de produção feudal, e a consolidação da Igreja Católica como instituição mais importante dentro daquela sociedade, definindo, assim, os caminhos a partir do controle da mentalidade, né, do estabelecimento da ideologia cristã, católica, dentro da sociedade, certo? Que vai caracterizar, então, a Idade Média. Então, conceito de Idade Média, né? Esse conceito foi dado, como eu já disse antes, a partir dos homens, né, dos pensadores do Renascimento, né, da chamada Era Moderna, que entendiam, né, o desenvolvimento da história europeia a partir da desagregação do Império Romano como um lapso temporal de retrocesso, né, de não desenvolvimento científico, e daí eles passaram a chamar, né, de forma pejorativa a esse período da história de Idade das Trevas. Com o desenvolvimento do nosso estudo, a gente vai verificar que isso não é bem assim, que na verdade era tratava-se de uma denominação preconceituosa, que era utilizada principalmente para criticar o poder que a igreja tinha, né, a partir do pensamento teocêntrico que era propagado, a partir do conformismo que era propagado durante todo esse período que foi chamado de Idade Média, né, mas que na verdade era uma forma de controle social, utilizado pelas forças políticas e religiosas naquele período, mas que não significou, em nenhum momento, a não produção de conhecimento, a não busca pelo conhecimento, a não desenvolvimento científico. Né? O que a gente pode dizer, na verdade, é que houve uma centralização e uma monopolização desse conhecimento nas mãos das autoridades religiosas. Tá? Mas isso a gente vai entender um pouco lá na frente. Então, a Idade Média é o período em que surge, né, e se desenvolve um modo de produção feudal. Né? Feudal vem da palavra feudo, né, que nas línguas antigas do latim e do germânico significa uma propriedade, um privilégio, um benefício que era dado por alguém muito poderoso para outros não tão poderosos. Tá? Esse benefício, esse feudo que era assim doado para nessa relação,
doado de umas pessoas a outras, acabava formando um aglomerado de relações de dependência pessoal entre aqueles que doavam e aqueles que recebiam. Tá? A sociedade feudal, ela é o resultado, né, da síntese, né, da fusão das instituições romanas, tá, de características romanas, com as instituições bárbaras, dos povos bárbaros. Tá? Então, basicamente, né, as instituições romanas, como a vila, o chamado feudo, o colonato, que vai originar a servidão, vamos explicar tudo isso, e o cristianismo, que irá se fundir com instituições de origem germânicas, de origem bárbaras, como é o caso do comitatus. Tá? O benefício, que é uma espécie de homenagem de um evento realizado onde um nobre faz a entrega de um benefício para um outro nobre, tá? Que vai se chamar de benefício, vai originar a relação de suzerania e vassalagem. E o direito consuetudinário, né? Ou seja, nós vamos ver na passagem do Império Romano para a sociedade feudal um retrocesso no que diz respeito ao direito, né? Que durante a vigência do Império Romano, o direito era algo estabelecido, escrito, existia um conjunto de leis que regia a sociedade. Isso vai aos poucos desaparecendo, dando lugar ao que chamamos de direito consuetudinário, né, que era ainda seguido pelos povos germânicos naquele momento. E o direito consuetudinário é o direito baseado na tradição, na oralidade, na transferência dos mais velhos para os mais novos, a partir da prática, certo? A gente vai entender tudo isso. Na imagem você vê mais ou menos uma ilustração, né, que tenta apresentar como se formava uma propriedade feudal. Vamos entender o que é isso. As características gerais do feudalismo, certo? A formação e o apogeu do feudalismo foi um período, né? O que vocês estão vendo nesse mapa é o território colorido, é o território que antes pertencia ao Império Romano, certo? E esse território ele passa, a partir da desagregação, da crise econômica, escravista e militar do Império Romano, passa a sofrer inúmeras e constantes invasões de povos que não viviam sob a dominação romana. Então, foi um período de constantes invasões e deslocamentos populacionais. Que deslocamentos são esses? Muitos povos se aproveitavam para entrar e se apropriar de terras dentro do território romano, pelo fato de também ali se encontrarem as melhores terras para o plantio, para o cultivo. Então, existia todo o interesse econômico por trás disso, todo o interesse pela posse da terra, certo? Ao mesmo tempo, essas invasões, elas geravam muita violência, provocando, então, a fuga da população das cidades, tá? Para as zonas rurais, né? Em busca de maior tranquilidade. Esse êxodo urbano, a saída do povo da cidade em direção ao campo, também era provocada pela crise de abastecimento, pelo desemprego, né, pela violência, criminalidade provocadas pelo desemprego, e fazia com que tanto a população rica, né, da cidade fosse para as suas propriedades no campo, e atrás delas iriam aquele povo pobre, né, muitos ex-escravos, muitos trabalhadores pobres, desempregados, iam em busca tanto de um lugar para viver, como de um trabalho para poder sustentar suas famílias. Dessa forma, tanto romanos quanto germânicos acabaram passando por essas mesmas situações, fazendo com que isso, e convivendo, né, uma cultura com a outra, fazendo com que traços culturais romanos e germânicos se fundissem, né, se unissem, criassem assim uma terceira cultura, né, que depois irá se sobrepor sobre as outras, formando assim a cultura ocidental como nós a conhecemos hoje. Tá? É claro que a cultura é algo extremamente dinâmico, ela se altera a cada momento, a cada minuto, certo? Ela vai se modificando, ela vai se alterando, ela vai abarcando cada vez mais coisas de outros, né? Então a gente é muito dinâmico, o ser humano em si, certo? Mas
a base da nossa cultura, né, fundamentada no cristianismo, ela é formada nesse período. Então, quando a gente estuda a Idade Média Europeia, de certa maneira, nós estamos buscando entender quem nós somos também. Então, quem eram esses povos bárbaros? Tá? Os povos bárbaros eram os povos que viviam para além das fronteiras romanas. Tá, ok? Ou seja, eram aqueles que não comungavam da cultura romana. E, por causa disso, os romanos os chamavam de bárbaros, que para eles significavam gente incivilizada, gente selvagem. Tá? Eram vários grupos, esses povos germânicos eram vários povos diferentes, tá? Que tinham em comum traços linguísticos, culturais e religiosos. Tá? Mas que traços culturais eram esses que faziam com que esses povos se assemelhassem? Né? Primeiro, que eles se dedicavam à economia agropastoril, ou seja, ao plantio e também à criação de animais. Tá? Eles desconheciam o comércio e a utilização de moedas, tá? O que os diferenciava dos romanos. Também não conheciam a escrita, nenhuma forma de escrita, certo? Isso não significa dizer que eles não tinham, né, uma cultura forte, isso não significa isso. Tá? Eram eminentemente politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? E inicialmente, eles não conheciam a ideia de propriedade privada. Né? No início, ao chegarem no território romano, eles chegavam para ocupar, mas os territórios conquistados eram de uso comum de todo o grupo. Certo? Existia uma liderança política? Sim, mas não era uma liderança institucionalizada. Geralmente, essa liderança era realizada por guerreiros mais notórios, mais notados dentro da comunidade, né? E o poder, o direito, né? A questão do direito era baseada na tradição, como eu disse anteriormente para vocês. Aqueles direitos e deveres que eram transferidos através da oralidade, da convivência com os mais velhos, algo tradicional. Basicamente, o que se dá dentro de nossa família, né? Dentro de sua casa, dentro das nossas casas, não existe um livro de regras para que cada um siga, né? Mas todo mundo sabe o seu lugar dentro da sua casa, todo mundo sabe que deve respeitar, o que deve lhe atender, ok? E uma instituição que vai ser muito comum, né? Que vai criar as bases das relações de dependência entre os homens da Idade Média é o Comitatus Germanos. Esse Comitatus era uma instituição não material, digamos assim, mas onde os líderes guerreiros se reuniam de maneira igualitária, apesar de se reconhecer uma liderança em um determinado cavaleiro, mas geralmente esses cavaleiros eram iguais, vistos como iguais, e para conseguir manter a lealdade, esse laço de dependência e lealdade, né, o mais poderoso acabava fazendo doação, né, de algum tipo de benefício, que geralmente era propriedade da terra. Os romanos também irão acabar se acostumando com essa instituição chamada comitatus, né, e que vai virar uma prática comum durante a Idade Média, tá? Que a gente vai conhecer como a prática da suzerania e vassalagem. Tudo bem? No mapa aí vocês vão ver alguns desses povos bárbaros que ocuparam o território que antes pertencia ao Império Romano. Tá bom? Alamanos, bárbaros, lombardos, bascos, suevos, os eslavos, visigodos, ostrogodos e daí por diante. Tudo bem? Modo de produção feudal. O que foi o modo de produção feudal? O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema econômico que está baseado na agricultura, da agricultura de autossuficiente, né? Ou para subsistência, ou seja, para o próprio sustento do feudo. Tá? Não havia assim, uma preocupação de acumular produção para o comércio. Dessa forma, em várias regiões da Europa, naquele período, o uso da moeda foi extinto. Tá? E o sistema econômico era chamado de feudalismo porque a unidade básica de produção era chamada de
feudo, que era o benefício em forma de terra recebido por um cavaleiro, por um nobre, de um nobre mais rico, certo? Basicamente, esse feudo ele se dividia em três partes, chamadas de manso. Né? Existia o manso senhorial, que é onde se localizava a moradia do senhor, do proprietário das terras, tá? E onde se encontravam, é óbvio, as melhores terras, e aonde os servos iriam trabalhar obrigatoriamente para pagar a sua estadia e a sua alimentação também, tá bom? Mas existia uma área desse feudo que era destinada exclusivamente aos servos, para que eles construíssem suas moradias. Eram as chamadas glebas, né? Lotes de terra que eram arrendados para essas famílias de trabalhadores, que trabalhavam na terra e não recebiam salário. E para ter direito de morar na terra, tinham que vender não, né? Tinham que doar a sua força de trabalho para o senhor feudal. Essa gleba, essa vila de trabalhadores camponeses era chamada de manso servil, né? E dependendo do tamanho do feudo, existia também a área comunal, ou o manso comunal, que eram as áreas de bosques, florestas, né, e de pastos, que eram de uso comum. É óbvio que o servo utilizava o manso comunal para trabalhar mais ainda, para pescar, para caçar, para pastar, para fazer o pastoreio, né, enquanto a nobreza utilizava para as suas atividades de diversão, as atividades lúdicas, como a caça e as atividades esportivas. Tudo bem? Então, está entendido como é a economia feudal, a base dela. Né? A sociedade. Como era a sociedade medieval? A gente vai entender a sociedade medieval como uma sociedade estamental, ou seja, composta por estratos sociais e estabelecida a partir de uma hierarquia social bem definida, não permitindo, assim, uma mobilidade social. O que significa isso? Né? A ascensão social da pessoa. Né? Ou seja, aquele que nascia servo ia morrer servo. Né? Muito, muito raramente acontecia de um servo alcançar título de nobreza. Tá bom? Então, basicamente, né, o poder era vinculado à posse da terra, o servo não era proprietário da terra, portanto, não tinha título de nobreza. Essa relação social ela se estabelecia através da criação de laços de dependência, como era o caso da suzerania e vassalagem, né, que se dava entre nobres, e era justamente uma herança do comitatus, certo? Para se proteger, os senhores garantiam benefícios para outros nobres, e dessa forma, esses nobres que recebiam esse benefício ficavam em dívida para com esses senhores. E eles, então, criavam um laço de lealdade, né, e de dependência, né, que se estabelecia uma relação de ajuda mútua entre esses senhores. Isso era a relação de suzerania e vassalagem. O suzerano era aquele que doava, o vassalo era aquele que recebia. Tá? Mas existia também uma outra relação de dependência entre o senhor e os servos. As famílias de servos, elas foram originárias ainda do processo de invasões bárbaras e da crise econômica do Império Romano. Como eu disse lá no início, os proprietários de terras fugiram das cidades devido à violência, ao desemprego, à crise econômica, certo? E uma grande quantidade muitos deles também estavam falidos, certo? Mas eram proprietários de terra. Então, muitos trabalhadores desempregados, né, famílias inteiras de pessoas muito pobres, acabaram também se retirando das cidades em direção ao campo. Lá, eles foram assimilados por esses senhores de terra, tá? Que arrendavam uma parte dessas terras para que os pobres trabalhassem e dessem a maior parte da sua produção para esses senhores. O pagamento que esses trabalhadores recebiam era um pedaço de terra para construir o seu barraco, a sua cabana, a sua casinha, né? E uma parcela também desta terra para que eles pudessem plantar
né, e produzir os seus próprios alimentos. A essa atividade se dará o nome de colonato, tá? Os trabalhadores serão chamados de colono e essa atividade será chamada de colonato. Porém, com o passar do tempo, o colonato, os senhores de terras passaram a estipular obrigações, né, que se tornaram tradicionais para os colonos, né? Essas obrigações elas foram se tornando cada vez maiores em intensidade e em número, fazendo com que o colono fosse acumulando cada vez mais dívidas e, por não ter condições de quitar essas dívidas, acabava se tornando preso àquela propriedade. Tá? Tudo isso, claro, era justificado pela Igreja Católica, que dizia ser uma vontade divina, certo? E a forte religiosidade fazia com que o povo aceitasse essa condição. E eles acabavam, então, saindo da condição de meros colonos para entrar na condição de servos dos senhores feudais. Ok? Então, se estabelece ali a servidão. Nós vamos dizer, então, que a economia feudal ela é baseada no feudo, uma produção e sustentada pelo trabalho dos servos, que eram presos à terra por pagarem pesadas obrigações. Tá? Então, dessa forma, a sociedade feudal estava dividida no clero, né, que eram os membros da Igreja Católica, que tinham muita terra e, portanto, muito poder político, e ainda monopolizavam o poder ideológico através das ideias de salvação. E abaixo do clero vinha a nobreza, proprietária de terra, tinha o poder político, também a responsabilidade de defender o reino, e os trabalhadores, que eram os servos, presos à terra devido às pesadas obrigações, como a corveia, a talha, as banalidades, né? Questão de Pedro, dízimo, mão morta, e daí por diante. Era uma série de obrigações, cada uma mais absurda para o nosso entendimento atual do que as outras. Mas existiam também trabalhadores que não eram presos à terra. Tá? Mas durante a Alta Idade Média, essas pessoas que não estavam, de alguma forma, ligadas por laços de dependência aos senhores feudais, viviam uma vida ainda muito pior do que a dos servos. Eram chamados vilões. Eles residiam em vilas fora dos feudos, em terras comuns, mas geralmente extremamente improdutivas e perigosas. Tá? Então, essas pessoas viviam, durante a Alta Idade Média, uma situação muito pior. Por causa disso, esses grupos acabavam invadindo alguns feudos, né, e roubando a produção agrícola, caçando os animais, né, que precisavam viver. E, devido a essas práticas, os vilões passaram a ser relacionados, né, à criminalidade. Daí, né, hoje você chamar os inimigos dos super-heróis dos quadrinhos e dos filmes de vilões. Tá? Bem, a política nos feudos, gente, ela era caracterizada pela descentralização. O que vai acontecer? Tá? Com uma diminuição drástica nas relações nas cidades, né, com a diminuição populacional dessa cidade, né, e a fuga dos moradores da cidade para regiões do campo, as relações sociais elas foram se simplificando, né? As vilas feudais elas eram muito pequenas, as extensões de terras eram imensas, os vazios demográficos, ou seja, as regiões onde não se encontrava ninguém, eram muito densas. Portanto, o poder do rei ou do governante, como queiram, era muito limitado, o que acabava fortalecendo, assim, os senhores feudais, o poder dos senhores feudais. Só que esse mesmo poder dos senhores feudais se dava dentro das suas propriedades. Eles controlavam tudo, mas dentro das suas propriedades. Certo? Então, não existia um poder central. Tá? Para ficar mais tranquilo para a gente entender, imaginem o Brasil, que o Brasil fosse um grande feudo, né, onde
Brasília seria o feudo central onde viveria o rei, certo? Mas quem realmente ia governar é cada um dos estados que seriam os feudos desse reino, seriam os governadores, né? Mas o poder desses governadores não ultrapassam as fronteiras do estado, certo? Então, eles mandam em cada estado. Então, vocês vão imaginar cada estado brasileiro como um feudo, né? E quem controla esse feudo? O governador, que seria o senhor feudal, tá bom? Então, a figura do rei, ela vai ser enfraquecida e só vai se mostrar mais influente em períodos de guerra, onde ele vai chefiar as forças armadas, a cavalaria. Tudo bem? Na imagem vocês têm a ilustração de um reino, né, onde o feudo A seria o feudo principal, onde moraria o rei, né, e os outros territórios menores seriam os feudos, as áreas de terra doadas por esse rei para outros nobres. Né? Então, cada nobre vai ter controle sobre o seu território, tá? Que pode pertencer a um mesmo reino. Tá bom? Bem, como tudo isso era sustentado? Através da ideologia cristã propagada pela Igreja Católica, tá? Que pregava a sua religiosidade, a sua doutrinação a partir da ideia do teocentrismo, que significa Deus como centro de tudo, né? A propagação da ideia de Deus onipresente, onisciente, onipotente, certo? É um Deus que tudo pode, que tudo sabe, ok? A igreja, por sua vez, assumia o papel de intermediária de Deus, de arbitrária de Deus na Terra. Então, se Deus era onipresente, onisciente, onipotente, a igreja também era. E o povo acreditava nisso. Tá bom? Dessa forma, a igreja vai concentrar muito poder e vai se tornar a maior instituição, né, que atuava em todos os setores da sociedade, estabelecendo, assim, o conformismo da população, né, da condição de cada um, certo? E também o continuismo daquelas tradições. Tá, ok? Muito comum também a sustentação da ideia de paternalismo, né, da cristandade. A figura de Deus era uma figura masculina. Tá? Dessa maneira, o homem acabava assumindo um papel central dentro das relações familiares, né, anulando, assim, a figura da mulher. Tá bom? Então, os elementos feudais que consolidaram a cultura medieval. Os romanos veio a clientela, que era a relação de dependência, né, que os senhores de terras de Roma estabeleciam com o povo. Existia uma parcela do povo trabalhador, né, que recebia certos favores dos nobres romanos, né, e dessa forma faziam tudo que os nobres romanos quisessem, né? Eram pessoas pobres também, mas que acabavam recebendo alguns privilégios e dessa forma ficavam mais próximos. Depois eles eram chamados de clientes, né? Eram plebeus, sim, mas com alguns privilégios porque puxavam o saco da nobreza, mas era uma dependência que se criava ali que acabou influenciando na formação da sociedade feudal. O colonato, que era a fixação do pobre à terra, a partir do estabelecimento de obrigações que vai originar a servidão. As vilas, né, que eram grandes propriedades rurais, que vão originar os feudos, tá? E a igreja, né? A igreja católica, vocês vão lembrar que o cristianismo surge na Palestina durante a ocupação romana naquela região, certo? O próprio Jesus Cristo vai ser perseguido, né, preso, torturado e crucificado sob o jugo do governador romano na região, mas a morte de Jesus Cristo acaba promovendo uma expansão e difusão dessa nova religião que acaba tomando a Europa. Inicialmente, os cristãos, quando a gente fala inicialmente, né, nos primeiros 3 séculos do cristianismo, os cristãos vão ser extremamente perseguidos, né?
mas até quanto mais eram perseguidos, mais gente se convertia, mais gente entendia que aquilo trazia uma proposta de salvação. E essa ideia foi se propagando até que a própria igreja, desculpem, até que o próprio Império Romano se cansou dessa perseguição, inicialmente através do Edito de Milão, aceitou a pregação, né, descriminalizou, desmarginalizou o cristianismo, e um século depois, no século IV, o imperador Teodósio, um século não, né, mas alguns anos depois, o imperador Teodósio também se converte ao cristianismo, transformando o cristianismo na religião oficial do Império Romano e também assimilando a estrutura organizacional administrativa da Igreja cristã. E aí é fundada a Igreja Católica Apostólica Romana. E durante que consegue manter o seu poder, mesmo depois da queda do Império Romano, convertendo muitos povos germânicos, né? Do lado germânico, nós iremos ver o comitatus, que vai originar a relação de suzerania e vassalagem, né? A predominância da economia de subsistência, né? Que é a produção para o próprio sustento, que provoca que tenha a ausência do comércio e a utilização da moeda, a economia agro-pastoril, tá aí o direito consuetudinário, né? Que era baseado na tradição, que foi um prato cheio para a Igreja Católica, né? Propagar a sua ideia, né, teocêntrica, já que não existia um conjunto de leis que poderiam escritas que poderiam ser interpretadas de acordo com os interesses de cada um, certo? Então é muito importante você ter um código de leis escritas, porque se você não tem esse código de leis escritas, o que vale é a tradição. E a tradição, nós sabemos que é algo que vem de cima para baixo, no que diz respeito ao poder econômico, certo? A gente trazer para os nossos dias aqui, entender essa ideia de tradição. Né? Quem decide o que é clássico e o que é velho? A elite. O que agrada a elite é clássico. Né? O que agrada ao povo é lixo. Né? Quando alguma tradição realmente popular começa se apresenta mais força, né? A elite rapidamente vai lá e se apropria. Vocês querem um exemplo disso? O Tecnobrega. Durante muito tempo foi um estilo musical discriminado, dizendo que era uma coisa de pobre, coisa brega demais, coisa sem valor. Certo? Bastou alguém se tocar que aquilo tinha uma força de comercialização muito forte, que passaram a chamar o brega de cultura popular. E agora você vê o Tecnobrega tocando nas caixas de som dos carrões da classe média e média alta, né, nas praias de Sabinas e nos programas de televisão pelo Brasil. Então, quem tem o controle da tradição é aquele que tem o controle da economia, que tem o controle do poder econômico, certo? E era assim que se dava o direito consuetudinário. O direito consuetudinário, o direito transmitido através da tradição oral, foi um prato cheio para que a igreja manipulasse a população através da implantação do medo, do conformismo e do continuismo. Ok, gente? Então, basicamente, era isso que eu tinha para contar para vocês a respeito da Alta Idade Média. No próximo vídeo, nós vamos comentar sobre a cultura medieval, tá ok? Que eu irei postar ainda essa semana. Então, gente, aproveitem, né, façam as atividades que eu coloquei para vocês, a gente ter um bom ano.